Boa noite. Joia, estamos conectados. Ei, Marcelo, boa noite, me escuta? Boa noite, Hélio. Te escuto. Que bom, Tudo bem? tudo ótimo, como é que estão as coisas por aí? Sempre corridas, assim, isso é bom. Vamos lá, tá, vocês estão prontos aí? Sim, estamos prontos. Bem, boa noite, pessoal. A gente está hoje com o Marcelo Salvati, vamos bater um papo com ele sobre os desafios da indústria. O Santive, desculpa, Marcelo Santive. O Marcelo, embora carioca, eu posso dizer que é uma joia, um talento à disposição da indústria capixaba. Hoje ele é economista-chefe do FINDES, responde pelo IDEIS, e a gente vai bater um papo. Aqui a minha função, conversando com um talento desse calibre, é mais não atrapalhar e tentar provocar algumas discussões, alguns debates, fazer algumas perguntas para tentar enriquecer o evento hoje. Marcelo, tem a palavra. Bom, obrigado aí, Hélio, pelas palavras. Acho que você fez já uma referência e, assim, acho que avisar todo mundo que está participando. Eu sou do Rio, então eu sou um estrangeiro aqui no Espírito Santo. Então, nos últimos 3 anos eu estou conhecendo um pouco o Estado, descobrindo a história econômica do Estado e aprendi muito com diversos economistas ilustres aqui. Em particular, uma pessoa que é muito cara a mim, ao Instituto, que é a Ângela Morandi, onde eu tive muita oportunidade de aprender sobre economia capixaba com ela, mas diversos outros também, que me ajudaram a entender um pouco melhor a economia e a sociedade capixaba. A ideia aqui um pouquinho, né, acho que é um desafio grande falar sobre esse tema, e um desafio grande falar sobre esse tema, e, enfim, eu vou tentar ver quais seriam os desafios para a economia capixaba. Acho que antes um pouco de falar sobre isso, acho que vale a pena um pouco assim, todo mundo ter em mente que nos últimos 20 anos o Espírito Santo vem, na verdade, passando por uma transformação institucional e de políticas públicas muito grande. Na verdade, o Espírito Santo, salvo engano, na virada do século, ele resolve fazer novos arranjos institucionais. Ele resolve enfrentar certas questões importantes para a sociedade capixaba, e eu vou listar algumas delas que, na verdade, a meu ver, trazem muito valor ao Estado. A primeira delas é assim, o Espírito Santo ele reduz muito a taxa de homicídios no Estado. Ele era um Estado considerado muito violento, talvez os mais violentos do país, e isso muda muito com relação, se você pegar a trajetória desse índice aqui, é impressionante a redução da taxa de homicídios, ou seja, da violência no Estado. Inclusive, até o município de Serra também é um município que é claramente todo sabido por muita gente, que é um município industrial, e ele também reduz muito a sua taxa de homicídios. Isso tem valor, né? Porque um território mais seguro atrai mais negócios, traz mais bem-estar para as pessoas, então tudo isso é um valor que a sociedade capixaba conquistou e vem conquistando. Um outro ponto importante de política pública é a questão da educação. O Espírito Santo resolveu, de fato, enfrentar essa discussão. Não por acaso, hoje, ele tem uma nota do IDEB no ensino médio a maior do Brasil. E o que eu também posso dizer, com experiência aqui, é que tem um capital humano muito rico, o Espírito Santo. Então, na verdade, não é por falta desse capital humano, de pessoas que têm capacidade de ajudar a sociedade a desenvolver, que o Espírito Santo não se desenvolve. Acho que tem capital humano suficiente para isso. Um outro ponto que a gente sempre destaca, e tem um pouco a ver com a minha trajetória profissional, o Espírito Santo ele é o único estado no Brasil que nos últimos 5 anos recebeu nota A do Tesouro Nacional. E essa nota A, quem não gosta de receber notas altas, ela tem muito valor também, porque mostra que a sociedade capixaba, os governos, sejam eles quais forem, entenderam a importância de responsabilidade fiscal, de ter as contas equilibradas. Isso ajuda muito, a gente vai falar depois, um pouquinho na retomada da economia capixaba. Então, mas é o único estado que nos últimos 5 anos
ficou com a nota A. Isso é super importante registrar. Nota recentemente saiu pelo Tesouro Nacional. Acho que também um outro ativo que eu descobri aqui, e aí uma característica mais da própria sociedade, o Espírito Santo ele tem uma vocação para planejamento. E planejar é sempre importante. Ainda que os planos não se mudem ao longo do tempo, o Espírito Santo, acho que desde o início do século, para meados de 2003, mais ou menos, começa a pensar os planejamentos de longo prazo. Não é todo Estado que faz isso. Então, tem os chamados planos 2020, 2025, 2020, 2030. Isso ajuda a organizar a sociedade. É algo que também não encontrei, não me lembro de passagens minhas em outros estados. Uma outra coisa importante de registrar aqui, acho que existem vários rankings hoje em dia que tentam medir um pouco a competitividade dos estados. Um deles é o ranking chamado Ranking de Competitividade dos Estados. O Espírito Santo está em 6º lugar entre os estados federados, 27 estados federados. É uma posição de ponta, mostra que o Espírito Santo também vem fazendo seu dever de casa nisso. E acho que uma coisa que depois eu vou comentar melhor e falar um pouco a respeito, o Espírito Santo também foi um dos primeiros estados a trazer e aí um pouco a pensar a questão do impacto das políticas públicas na sociedade, se elas são boas ou ruins. Né? Acho que isso é uma discussão muito de fronteira, o governo federal vem falando sobre isso, mas muitas vezes você desenha uma política pública e pensa que ela vai ter um resultado sim, bom para a sociedade, mas não necessariamente isso acontece. Então, você avaliar as políticas públicas depois que elas forem feitas, né? Pensar como é que esse desenho, de fato, ele atingiu o seu objetivo, isso é muito importante. O Espírito Santo também tem um bom know-how com relação a isso. Então, assim, para falar um pouco, o Espírito Santo tem essa vocação, né? Ele se planejou, a cultura fiscal, acho que foi introjetada na sociedade, ele enfrentou problemas da educação, enfrentou problemas da segurança pública. Então, tudo isso meio que faz o Estado do Espírito Santo até ficar um Estado na moda, né? Eu acho que não sei se vocês, capixabas, entendem, mas quando você faz, eu vou lá fora e falo, estou no Espírito Santo, pô, legal, lá é um Estado bacana. Tá bem, né? Tá bem. Fala bem do Espírito Santo, fora do Espírito Santo. Eu tenho essa sensação, assim, eu também rodo bastante. Não à toa, o nosso ex-governador, o Paulo Artung, andou rodando bastante, dando palestra exatamente, falando sobre o case do Espírito Santo de responsabilidade fiscal, né? No Brasil inteiro. Assim, acho que você não ouvir ele. Tá falando. Não, agora ele não está falando. Não. Deve ter dado um delay. Ok. Vou aprendendo com lives aqui, né? Assim, tem desculpa, né? Aprendemos juntos. Assim, eu acho que a questão... sim, acho que isso é um pouco trazer orgulho também. As pessoas têm que entender que isso, no Brasil e fora do Espírito Santo, tem muito valor. Então, acho que isso é, de fato, um ganho que o Espírito Santo teve ao longo dos últimos anos. Né? Então, é uma mudança e acho que serve até de exemplo para o Estado. Então, acho que esse é um pouco assim, um panorama. Quando a gente encontra aqui, eu encontro uma sociedade muito mais organizada que outras sociedades onde eu já trabalhei e tem todos esses ativos que eu mencionei, além de ter assim, uma possibilidade de coordenação entre diversos atores muito importante. Então, acho que esse é o bacana do Espírito Santo, onde tem uma vantagem comparativa grande. Vou entrar um pouquinho agora, assim, para a gente depois bater um papo, como é que eu enxergo assim, os grandes desafios do Espírito Santo. E acho que, enfim, eu enxergo, mas na verdade é quase que um senso comum de diversos analistas e de quem olha a história do Espírito Santo. O primeiro deles, assim, é muito claro que o Espírito Santo precisa enfrentar a questão da infraestrutura de transporte, principalmente, de logística, mas não só. O Espírito Santo tem uma deficiência grande na infraestrutura, a gente sabe disso, existem diversos pleitos, o governo do Estado tem ciência disso, a gente precisa interagir melhor com o governo federal, a gente precisa duplicar as rodovias federais que estão no Estado, a gente precisa melhorar o acesso aos portos, a gente precisa ter fazer que a ferrovia
hajam ferrovias que não sejam só de monoproduto, mas multiprodutos. Então, acho que o Espírito Santo precisa, talvez, até de mais um aeroporto, que não só o de Vitória. Então, existe toda uma logística aqui em que o Espírito Santo, apesar de estar muito bem localizado geograficamente, então, aparentemente, teria uma vantagem comparativa com relação à sua logística, ele, na verdade, não pode usufruir dessa vantagem porque não enfrentou o problema nos últimos anos da infraestrutura. E acho que isso é um desafio grande. Marcelo, pode falar. Esse era um dos pontos que eu queria provocar contigo, porque essa história eu ouço há pelo menos 15 anos do Espírito Santo decolar do ponto de vista logístico, de ser o grande hub logístico do Brasil. Mas a gente fica com essa história de decolar, fala de posicionamento, de estar entre o Sudeste e o Nordeste, de ter acesso, de ter portos, etc. E parece que isso fica sempre no sonho, né? Vai decolar, mas não decola. Assim, esse é um ponto que eu queria ouvir assim, um pouco sobre esses entraves, sobre como isso de fato está atrasando e, inclusive, a conexão disso com o nosso cenário atual de indústria. Assim, eu acho que é um bom ponto. Eu vou tentar explorar um pouco melhor. Assim, acho que qual é a questão da infraestrutura? Tudo é falado aqui dessa vantagem comparativa, tem a ver com a localização geográfica e o raio, né, que fica o Espírito Santo entre o Nordeste e o Sudeste, como ele pode até acessar grandes mercados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Mas ele só pode acessar se ele tiver infraestrutura. E aqui tem um problema que nesse caso eu encontrei no Espírito Santo. Para você falar de infraestrutura, eles são setores em que você fazer os estudos de engenharia, fazer os estudos que levam a viabilizar uma infraestrutura desse porte, né, rodovias federais, ferrovias, ela exige muito conhecimento técnico. E, no caso, apesar de eu ter falado que existe capital humano no Espírito Santo, e é verdade, ele não foi, digamos assim, direcionado para falar de infraestrutura, né? Não foi pensado como é que eu faço uma modelagem de uma concessão de uma rodovia. O que eu preciso aprender a respeito disso? Quais são os estudos que eu preciso ter a respeito disso? Isso aqui eu acho que falta um pouco de uma organização, um direcionamento mais forte com relação a isso. Porque você encontra em outros estados, Minas Gerais é um exemplo, ele encontra muita gente capacitada nisso, né? Muita gente que entende de concessões PPPs, que entende de modelagem de infraestrutura. E aqui no Espírito Santo eu tive essa aqui, não encontrei tantos técnicos que saibam falar e sabem fazer estudos e projetos com relação a isso. Então fica exatamente essa sua sensação, essa defasagem, né? Há 15 anos se fala que o Espírito Santo tem uma vantagem comparativa logística e é evidente, né? Só olhar o mapa, mas ao mesmo tempo a gente não se capacitou para discutir essas questões. E assim, vou dar um exemplo prático aqui, até foi me relatado outro dia. Vamos pensar a 262, a famosa duplicação da rodovia 262. Olha, uma coisa é o governo federal se preparar e dizer que eu vou duplicar. Uma outra coisa é você entender em que momento dessa modelagem de concessão que está sendo feita pelo governo federal, através dos seus órgãos, que é a ANTT e a EPL, que é uma empresa de planejamento de logística, como é que está previsto a duplicação para o Espírito Santo? Muitas vezes ela está prevista lá na frente, daqui a 10, 15 anos. Então, o Espírito Santo vai esperar isso tudo. Agora, para discutir com o governo federal, você precisa entender como se faz uma modelagem. Você precisa ter essa capacitação técnica dentro do Espírito Santo, porque senão os outros estados se favorecem disso. Então, acho que é um pouco... Essa é uma visão aqui bem particular, que falta, digamos assim, uma equipe técnica para discutir estruturação de projetos de infraestrutura, principalmente no âmbito da logística. Senão dá essa falsa sensação de que o Espírito Santo tem vantagens comparativas com relação à sua localização, mas não tem os meios modais para acessar os mercados que importam. Marcelo, concordando contigo, assim, você, na introdução, falou de dois temas relacionados, um à política pública relacionado com violência e outro relacionado com a educação. E aí comentou a virada de chave que o Estado deu ali no começo dos anos 2000, que coincide com o protagonismo da iniciativa privada, da Findes, do FEF, do Espírito Santo em Ação, que é o período aí em que ele
em que ele chega, né, que ele é criado, que ele surge no mercado, e você tem, de fato, a iniciativa privada dando muito apoio para o governo para que ele consiga mudar a vida na sociedade, né? Talvez o que esteja faltando na questão de logística é, como você falou, esse capital humano entrar pela iniciativa privada e pegar o boi pelo chifre, vamos dizer assim, né? E assumir como um tema da iniciativa privada. O que você acha? Olha, eu concordo, acho que sim. Acho que tem uma questão legal e jurídica, porque essas infraestruturas, normalmente o poder concedente, como se chama, aquele que na verdade tem o direito de expropriar, é o poder público, mas na verdade nós sabemos que a iniciativa privada pode ajudar muito na estruturação de projetos, pode ajudar muito, na verdade, nas soluções, elas são soluções privadas. Aqui cabe claramente o termo parceria público-privada. É preciso que essa parceria, de fato, ocorra. Você consiga buscar na iniciativa privada os talentos necessários para estruturar esses projetos e que faça uma parceria. Não precisa necessariamente estar dentro do governo, mas é uma parceria que convirja para que você tenha melhores projetos que enderecem as questões que o Espírito Santo precisa enfrentar. Acho que também é um bom ponto que você trouxe. O Espírito Santo se organizou lá em 2000 com a iniciativa privada, tem até o Espírito Santo em Ação, é um arranjo institucional diferente aqui no Espírito Santo. Não me lembro de encontrar algo parecido em outros estados. Mas em Fortaleza há um projeto semelhante, novo, de 2 anos atrás. Não conhecia, mas acho que o interessante aqui do Espírito Santo, porque ele é um estado pequeno, né? Então, aqui, né, eu acho que vocês falam que a gente se esbarra na esquina, né? A gente vai conversar, sei lá, trabalho e vida, a gente se encontra na esquina. Então, há uma possibilidade muito grande de você coordenar as políticas públicas entre os atores, porque todo mundo aqui meio que se conhece, sabe quem é. Acho que valeria a pena ter uma parceria mais forte e convergente entre o setor privado e o setor público, com certeza. Joia. Fala aí. Marcelo, é que ali na sua fala também, e tem a ver com o tema que a gente está falando, você comentou sobre políticas públicas que analisem resultados, né? Eu gosto muito de um autor americano chamado Thomas Sowell. Um dos livros dele é sobre fatos e falácias da economia. E ele trabalha que normalmente as políticas públicas olham os problemas, mas não olham os próprios resultados da política pública implementada. Então, você foca muito e entende, o burocrata entende que é um problema, mas ele não analisa o resultado que aquela política pública dá, que às vezes até agrava o problema. O que você acha que está faltando no Espírito Santo para ajudar o setor de indústria? Onde que a liberdade está fazendo falta? Qual é o principal entrave regulatório hoje? Olha, assim, acho que na verdade, assim, bom, uma pergunta ampla, vou tentar dividir um pouco a questão. Acho que no setor público cabe muito avançar, e o governo federal, e como eu já mencionei, o próprio Estado aqui do Espírito Santo, começar a ter a capacidade de avaliar aquela política pública que ele mesmo desenhou. Acho que isso, existem hoje em dia manuais, livros que tratam disso. Acho que isso certamente é um caminho muito a seguir, tanto no Espírito Santo, mas também no Brasil em geral. Isso acontece, você acaba tendo desperdício de dinheiro público, lembrando, né, que são dinheiros dos contribuintes que fazem o orçamento público. Outra questão é o impasse regulatório, né? Então, assim, acho que hoje em dia, no mundo que é digital, nessa conversa que estamos tendo aqui, acho que o governo tem que cada vez mais se transformar, assim, não só o governo, como a iniciativa privada, pensar na transformação digital. Ela tem que ser mais séria, as respostas têm que ser mais imediatas. Isso tudo está faltando no Brasil. Acho que o Brasil, e aí, nesse caso, os processos administrativos burocráticos dos governos, eles são muito morosos, né? São muito lentos. Eu entendo quando um projeto de infraestrutura ele demora a sair porque ele precisa de uma discussão técnica sofisticada, mas ele não pode emperrar na burocracia, não pode emperrar na regulamentação. Então, acho que ali, também de uma maneira geral, não vale só para o Espírito Santo, vale para o Brasil como um todo. Então, acho que precisa mais de simplificas ES mais ampliados. Acho que é isso que está faltando no Brasil. Existem países todos que são todos digitais, ninguém mais usa nem papel moeda, nem papel. Eu acho que isso está faltando um pouquinho
eu espero que até com essa crise da pandemia a gente consiga avançar muito em tecnologias digitais que acelerem os negócios. Acho que isso falta ao Espírito Santo e ao Brasil também. Marcelo, falando um pouco assim, né, da sua trajetória, você foi secretário do Tesouro Nacional em 2015, né, durante todo o período, e o Espírito Santo, você também comentou na introdução, tem a nota A, o estado que conseguiu manter as suas contas razoavelmente organizadas. Como que isso sai de uma análise, vamos dizer assim, estatal lá do Tesouro Nacional e chega na ponta em vantagem para o empresário, para o industrial? Vamos lá. Sim, uma pergunta, vou tentar fazer aqui um roteiro. Eu acho que, primeiro, sim, o Tesouro Nacional, ele meio que é um guardião assim, das contas fiscais do Brasil como um todo. Então, ele acaba tendo que analisar como é que os entes subnacionais, os estados, estão se endividando, porque quando um estado se endivida, quando pega um empréstimo, ele, na verdade, precisa da garantia do Tesouro Nacional. Então, é nesse momento que o Tesouro Nacional se faz necessário avaliar. Lembrando só para quem vocês são muito jovens, né? Lembrando que tivemos várias crises de bancos estaduais, várias crises de entes federativos que se endividaram muito num período que já era permitido pegar empréstimo a qualquer preço, a qualquer valor, sem nenhuma fiscalização. Então, a lei de responsabilidade fiscal vem para um pouco organizar as finanças públicas, não só em nível nacional, mas também, principalmente em nível estadual. Agora, como é que isso se traduz na ponta? É o seguinte, primeiro que quando um Estado está endividado, ele vai ter que pagar essa conta, né? O Estado não fica endividado eternamente. Uma coisa é o governo federal, que tem uma capacidade de endividamento porque tem uma capacidade de emitir títulos e moeda. Outra coisa é o governo estadual, que não tem essa capacidade. Eles tendo dívida hoje, só tem uma solução. Ele vai ter que, na verdade, cobrar mais impostos lá na frente, porque ele precisa pagar essa conta de alguma maneira. E quando você tem uma nota A, significa que aquele seu Estado está equilibrado e, portanto, ele não tende a não precisar de mais impostos e, portanto, sobrecarregar a carga tributária do empresário, da sociedade como um todo. E mais do que isso, a nota A também permite, em momentos como esse de crise, que aquele Estado que é muito solvente pode pegar empréstimos para fazer jus a um projeto que seja interessante, um projeto de infraestrutura, por exemplo, que venha dar retorno para a sociedade como um todo. Então, a nota A, ela beneficia o Estado de duas maneiras. A carga tributária não faz sentido ela aumentar ao longo do tempo para aquele Estado e, pelo contrário, ele pode até reduzir naquilo que for interessante. O Estado agora tem feito algumas reduções de ICMS que são importantes para a iniciativa privada, para gerar mais negócio e, portanto, arrecadar mais lá na frente. E sim, também poder endividar desde que o projeto seja viável, que traga retorno para a sociedade como um todo. Esse é o benefício bom de ter uma avaliação nota A do Tesouro Nacional. Ótimo. Marcelo, vamos lá. No final do ano passado, saíram algumas notícias. O Léo, o ex-presidente do Fintes, chegou a dar uma entrevista sobre o tema, sobre uma queda na atividade industrial no Brasil como um todo. Mas o Espírito Santo teria ficado como o estado, vamos dizer assim, mais prejudicado, onde essa queda foi mais acentuada. Como que você vê isso? Sim. Também acho que faz parte de um outro desafio para a economia capixaba. A economia capixaba, muitas vezes, quando eu olho e vejo um pouco comparando com a história econômica do Brasil, as suas indústrias, que são importantes, são os grandes projetos aqui, que todo mundo conhece, elas são, na verdade, produtos de commodities, né? Então, assim, o grande desafio da economia capixaba é você diversificar a sua economia. E isso não acontece muito. Quando a gente olha, e tem um estudo do IDES sobre a pauta exportadora do Espírito Santo ao longo de 10, 20 anos, ela não mudou muito, é uma pauta ainda muito concentrada. Então, no Espírito Santo, para você não ter essa queda tão brusca na atividade econômica, principalmente quando as commodities, né, os preços das commodities caem, e, portanto, a produção também vai cair, porque é preciso reduzir a produção, dado que o lucro diminuiu, o Espírito Santo precisa diversificar mais a sua economia.
E é urgente. Como é que se faz isso? Normalmente se faz também trazendo muita uma discussão de inovação. Então, acho que o desafio para não ser tão afetado como a indústria capixaba perante ou frente a uma comparação com a nacional, com outros estados, é diversificar a economia. É diferente, por exemplo, quando eu comparo com Santa Catarina. Lá a economia é mais diversificada do que a do Espírito Santo. Então, esse é um ponto que faz com que, nessas quedas, onde que tem uma crise aguda, as commodities reduzem o seu preço e reduzem um pouco a produção, esses mercados tão importantes para a Espírito Santo são afetados. É isso que acontece. Então, tem um pouco disso. Então, uma parada de uma Samarco, ela afeta muito a economia capixaba. Então, é um ponto importante. Resolvendo isso, diversificação econômica de mais setores, sendo mais produtivos e eficientes para tornar a economia capixaba pujante. Tudo indica que essa Marco, até o começo do ano que vem, começa a cair pelota, vamos dizer assim, né? Retoma a sua atividade. Tomara que dê o resultado que a gente espera, o Espírito Santo precisa muito dela, né? Marcelo, e olha só, a gente tem essa discussão da reforma tributária, né? Tributação da origem, tributação no destino. Como é que vocês estão vendo isso aí no FINDES? No IDEAS, claro, né? Como é que vocês estão vendo a movimentação da reforma tributária? Com angústia, com preocupação, ou vocês acham que vem para ajudar o Espírito Santo, a indústria capixaba? Olha, assim, acho que essa é daquelas reformas que nem a reforma da Previdência, assim, ela vem sendo discutida há muito tempo. Acho que a reforma tributária ela tem que pensar num período de transição para que não se afete os estados que são mais exportadores de produtos de importadores, isso é um fato, mas tem que pensar numa transição. Mas, ao mesmo tempo, o setor industrial, o setor empresarial, certamente melhoraria muito se a gente diminuísse essa confusão tributária, né? Esse embaralhamento tributário que é o Brasil. Né? Na verdade, inúmeros tributos, um incidindo sobre o outro. Então, essa complexidade tributária, ela afeta a eficiência econômica, ela afeta os negócios, sem as pessoas saberem. A gente tem que ter muito mais planejamento tributário do que qualquer outro país, porque tamanhos são os tributos que exigem. Então, a reforma tributária, eu tenho na dúvida que ela vem para melhorar o desenvolvimento do Brasil como um todo, e eu acho que aqueles estados que sofreriam, seriam mais deficitários, como seria o caso, por exemplo, do Espírito Santo, a reforma tributária correta é aquela que faz um período de transição, para as pessoas perceberem essa mudança e perceberem também que, ao reduzir a carga tributária, haverá lá na frente mais negócios que poderão ser tributados e receberão também mais produtos importados de outros estados, que serão tributados no destino. Então, assim, ela é inevitável, mas assim como a Previdência. Mas, no Brasil, uma reforma da Previdência demorou 20 anos. Vamos ver como é que a reforma tributária ela virá. Mas tem que ser muito bem pensada. De fato, é um assunto complexo e afetando o nosso dia a dia. Então, no Brasil, tem uma característica também que é muito comum no Brasil, os tributos não são transparentes, né? A gente não sabe quanto paga de tributo de fato. Então, essa é uma coisa que, certamente, qualquer reforma tributária que venha a vingar, ela trará um pouquinho mais de transparência. A sociedade precisa saber quanto de tributo está pagando, porque aquele tributo, de alguma maneira, deveria ser revertido em alguma política pública que traga o bem da sociedade como um todo. Acho que isso, não tem muita dúvida, que deve acontecer. Legal. Marcelo, agora olha só, conta pra gente um pouco assim da rotina de trabalho do IDEAS, do FINDES, relacionado com esses temas que a gente está discutindo, com a questão da retomada da indústria. Como que é o trabalho, como é que é o planejamento em relação a isso, da instituição? Olha, o trabalho de instituição, não sei se meu time está aí ouvindo, é melhor não. Mas, assim, ele é meio insano, né? Porque assim, a gente faz muita coisa, a gente tem um propósito muito bacana, porque a gente assim, todo o time entendeu que a federação, o instituto, eles vêm um pouco para contribuir com propostas, avaliações, análise, dados para o desenvolvimento do Espírito Santo. Então, é muito bacana quando tiver um time de jovens comprando esse propósito, mas ele é bem insano, porque a gente tem muita coisa a discutir. Então, quando eu falo um pouquinho de desenvolvimento industrial, né, pensar como é que as indústrias vão ser mais
competitivas no longo prazo, que tem maior diversidade de setores, você entender que certos setores há uma especialização aqui do próprio Espírito Santo que pode vir a ser uma vantagem comparativa lá na frente, competitiva. Você tem um projeto como o 2035, que é muito bacana, né? E está pensando nas chamadas ações, né, que vão desenvolver aquele setor específico no curto, médio e longo prazo. Então, a gente pensa isso aqui, tem uma turma lá que trabalha bastante pensando no desenvolvimento da indústria. A gente gera muitos dados, a gente gera muitos dados de mercado de trabalho, de comércio exterior, a gente analisa muito, com muita acurácia, com muita qualidade técnica, a conjuntura econômica. A gente precisa saber, né, como é que a conjuntura econômica está afetando a economia capixaba. Então, se passamos por uma crise como essa, um evento sem precedente, como é que a economia capixaba está se comportando? Qual é o tamanho do tombo que a economia está tendo? Como é que ela vai sair desse tombo e recuperar a atividade econômica? Para isso, tem que ter um conjunto de dados de análise que é feito também por uma outra parte do time. Mas, assim, não só isso. Aí a gente tem uma parte que a gente tem de pesquisas primárias, porque a gente faz um trabalho importante de entender certas questões que afetam determinados setores. A gente faz pesquisas para sindicatos, faz pesquisas de opinião sobre o Covid afetando um segmento, os empresários. A gente tem pesquisas com o CNI, então tem um campo grande ali de pesquisas primárias. Mas aí não só. A gente naquela linha de que o Espírito Santo está sempre em certos assuntos, o Espírito Santo está sempre na fronteira, e isso é muito bacana. Então, como o empresariado reclama muito do ambiente de negócios, de um ambiente de negócios que atrai investimentos, que seja mais flexível. Aí tem uma turma toda que estuda isso e eles resolveram criar um indicador de ambiente de negócios chamado, a sigla IAM. É um personagem até, eu convido todos a conhecer o personagem, em que a gente consegue ter, é o único estado da Federação do Brasil que consegue ter 39 indicadores divididos em 4 eixos que analisam para cada município. Então, assim, é uma coisa inédita, bem bacana, vai na linha desses rankings de competitividade que eu falei, que analisam, comparam estados. Aqui tem uma análise muito particular dos municípios capixabas. E isso, de novo, o que isso ajuda? Ajuda o gestor público a entender melhor a sua situação, ajuda também ao empresário a poder reivindicar melhorias, se aquele eixo, né? Quem não quer ter um capital humano bom? Então, você precisa ter uma educação boa no seu território para você poder contratar, você tem que ter condições de saúde boas naquele território, você tem que ter um potencial de mercado que possa ser explorado. Então, tudo isso, a gestão das finanças municipais tem que ser acompanhada. O IAM faz isso. Então, tem uma turma lá que inventou uns indicadores bacanas que diz um pouquinho como é que está. A gente dá como é que está o município nessa dimensão chamada, que a gente resolveu agregar o nome de ambiente de negócios. A gente tem um time que estuda muito infraestrutura, a gente tem um anuário de petróleo. Né? Acho que as pessoas têm que um pouco absorver e entender que o setor de petróleo e gás ele tem um potencial enorme ainda no Espírito Santo. Ele vai continuar crescendo, apesar do petróleo ter uma visão que de alguma hora ele acaba, né? É um recurso natural escasso, mas ele ainda vai viver, vai existir por muito tempo. E o Espírito Santo precisa aproveitar essa produção, né? As suas reservas de petróleo e gás, para que possa ser um setor que traz muita tecnologia. Então, isso pode ser muito importante para o desenvolvimento. Então, por isso, tem um time lá que todo ano faz um anuário do petróleo. Salvo engano, é o único estado também que tem um anuário, documento com tantos dados do setor, seja do Brasil, seja do mundo, mas também do estado. E até no último anuário que lançamos recentemente, a gente até avaliou um pouquinho as oportunidades de investimento que existem. Então, é divertido, eu espero que a turma lá se divirta, é bem divertido. É um pouco insano, mas eu também sou um pouco insano. Então, a gente vai tocando aqui e vendo as demandas todas. Mas, assim, IDES é isso, tentando trazer dados, informações e análises para a sociedade capixaba entender melhor qual é alguma que ela quer escolher seguir. Legal. Lá, a gente, quando analisa esses dados, óbvio que sem a mesma qualidade de informação, eu e alguns amigos do Líderes, não o Líderes, eu e alguns amigos que
Nós somos egressos do Líderes. Eu tenho um amigo que ele insiste que a gente tem que trabalhar para fazer do Espírito Santo a Suíça brasileira. A gente tem território compatível, população compatível, qualidade, recurso humano compatível. A gente precisa de trabalhar para poder tornar isso realidade. E, pelo visto, o ânimo da sua turma aí é mais ou menos nesse sentido, fazer do Espírito Santo um local diferente, desgarrado de alguns dos problemas e alguns entraves que a gente tem no Brasil hoje, né? Sim, acho que o propósito é esse, assim, a gente está, no fundo, querendo desenvolver a economia capixaba e, consequentemente, a sociedade toda ganha. A gente atua em diversas frentes, o propósito é esse. Acho que tem uma vantagem, às vezes ser pequeno tem uma vantagem grande, porque você pode resolver os problemas de uma maneira mais rápida, você pode coordenar melhor as políticas para esse desenvolvimento, sejam elas públicas, sejam políticas privadas. Acho que sim, acho que o propósito nosso é esse. Por isso as startups estão dominando o mundo, né? Que elas começam pequenininho e conseguem apresentar soluções rápidas, né? Acho que sim. Essa aí é uma questão de... Esse é um ponto importante. Acho que você está tocando aqui, trazendo um ponto importante e muito caro à federação, muito caro ao nosso time também, que é a inovação. Você se lembra que eu lá no início eu falei daquele ranking de competitividade que o Espírito Santo está em sexto lugar quando comparado aos 27 estados, né? Mas esses rankings são compostos de diversos eixos, categorias. Quando a gente vai olhar esse ranking que o Espírito Santo é sexto colocado, no item, no pilar chamado inovação, o Espírito Santo é 24º, entre os 27. Então, sim, eu acho que o Espírito Santo chegou atrasado na discussão de inovação e precisa trazer incorporar mais essa cultura na sociedade, seja com mais startups, fomentando startups. Aí o FinDesLab faz esse papel aqui, né? Ele é um hub de inovação, inaugurado no ano passado. Então, ele faz na verdade, tem essa vocação, né, de trazer essa discussão de inovação e agregar atores que possam discutir inovação e, consequentemente, de novos negócios, trazer novos valores aqui econômicos para a sociedade. Então, acho que inovação e mais startups, certamente, poderia ter uma vocação maior, mas agora caminha, chegando atrasado, mas nada que a gente não possa recuperar uma boa velocidade. Claro. Na hora que você estava comentando ali sobre o trabalho do time, você falou na análise do impacto, né, do Covid, dessa crise sem precedentes que a gente vive, e do caminho da retomada. Como vocês estão analisando isso, Marcelo? Olha, assim, acho um pouco a retomada, assim, tem um lado que eu já mencionei, né? Eu acho que assim, a nossa aposta é que um Estado mais equilibrado fiscalmente permite até nesse momento ter uma condição de fazer investimentos públicos que outros estados, né, parceiros muito próximos, até onde eu venho, não conseguirão fazer, porque eles não têm dinheiro para fazer investimentos públicos. Não, o Estado tem isso, nesse momento é importante. Mas a retomada passa muito por essa discussão que a gente falou agora aqui, os desafios que já são quase que introjetados na sociedade capixaba. Como é que eu vou enfrentar a questão da infraestrutura? Ela é crucial nessa retomada para o Espírito Santo. Como é que eu vou, na verdade, introduzir cada vez mais a cultura de inovação na sociedade capixaba? Como é que eu vou ter dinheiro, recursos para mobilizar ideias inovadoras que vão trazer mais eficiência para as empresas capixabas? Isso é super importante. Então, você tem o Espírito Santo, eu aprendi aqui também, um economista da UFES, o Edmilson, precisa ter uma vantagem comparativa enorme com relação à biodiversidade. Assim, uma vantagem, assim, talvez o Estado com a melhor vantagem comparativa nessa área. Que é uma área própria para a inovação, é uma área própria para você trazer novos negócios, inovações tecnológicas que tem a ver com biodiversidade. A gente tem que aproveitar isso, a gente tem que dar ênfase a esse caminho nessa retomada. Então, entendo que esse é o caminho. Nada mais, a pandemia só trouxe essa discussão mais premente, mas era um caminho que já deveria estar sendo discutido pelo Espírito Santo há mais tempo. E quando a gente tem essa paralisação, e aí eu queria também ouvir um pouco sua visão sobre isso, os setores de comércio e serviço, eles têm um tempo, né, para
da retomada e o de indústria aparentemente tem outro, né? Fisicamente é diferente você abrir e fechar a loja, é lógico que eu estou simplificando, do que você colocar uma indústria que teve uma parada por causa da pandemia para voltar a operar 100%, né? Como que isso é enfrentado? Como que isso é visto? Assim, tem uma máxima na economia que assim, produção leva tempo. Então, assim, a indústria, para se organizar, mesmo que aqui no Espírito Santo não se tenha parado as atividades por conta da pandemia, ela sofre o impacto da queda da demanda, né, da redução de recursos na sociedade como um todo. Então, você retomar a produção, ela é sempre mais lenta, porque o empresário precisa de uma expectativa melhor lá na frente, ele precisa de estabilidade em certas regras, então ele precisa, na verdade, um contexto mais tranquilo, né, estável, com menos incerteza, para investir e voltar a produzir. O comércio não, se tem estoque ou não, se tem uma demanda, aquele consumo imediato, a retomada dele é mais séria. Ele pode ter ficado mais tempo parado, mas a retomada dele os indicadores já mostram que a retomada do comércio já é mais forte do que a retomada da indústria. Mas faz parte, um pouco de cada setor tem suas características. As pessoas esquecem, mas a produção leva tempo. Quando você para um alto forno de uma Arcelor, você não volta imediatamente com toda aquela capacidade produtiva. Depende muito da demanda de fora. Então, é diferente. As situações e ambientes de negócio são diferentes. Legal. Marcelo, e assim, você acabou contando um pouco dessa experiência de chegar no Espírito Santo, de conhecer. Você está aqui há quanto tempo? Como que tem sido essa experiência? Pretende ficar? Como é que você está vendo isso? Bom, a experiência, estou aqui há 3 anos, 2 meses, eu acho. 3 anos, 2 meses. O pessoal aprendeu a lidar comigo, assim, um pouco intenso demais para alguns, mas a experiência é bacana, me deram a liberdade de poder atuar e enfrentar as discussões que deveriam ser enfrentadas pela federação e pelo IDES. Tive apoio da federação para isso, tive apoio da equipe também. Agora, sim, eu confesso que eu sei que o Espírito Santo é um estado muito bonito e tudo mais, mas a primeira frase que eu disse aqui, nesse mesmo auditório que eu estou hoje, eu disse assim, eu não vim aqui a passeio. Então, as maravilhas do Espírito Santo em termos turísticos eu vou conhecer depois. Eu conheço 2 no máximo. O restante é muito trabalho e intensidade para poder dar assim, a oportunidade do Espírito Santo sair na frente dessa crise também. Mas é isso. Eu gosto muito, o pessoal sempre me recebeu muito bem aqui. Enfim, o apoio da federação, de todas as interações que eu tive são muito boas, seja com o governo do estado, com outros atores, outras entidades, enfim. Mas o ritmo é um pouquinho intenso e eu continuo não vindo a passeio. Marcelo, a gente está chegando a 45 minutos de evento e a gente sabe que o online hoje tem esse problema do pessoal ficar. Eu queria te dar um espaço para poder fazer uma fala final sobre o evento, sobre a sua visão do tema de indústria, antes de te agradecer pela atenção e pela dedicação, tanto aqui no evento comigo hoje, mas ao nosso estado e ao nosso setor industrial, claro. Assim, eu vou dar, assim, minha fala final, eu acho que o Espírito Santo tem uma capacidade muito grande de ser um farol, um exemplo para diversos estados, outros estados do país, em diversas frentes. Ele é um farol, ele já é um exemplo na área fiscal, ele tem sido exemplo na área de educação, tem sido exemplo na área de segurança pública, mas ele pode também ser um exemplo em outras áreas. Então, acho que tem muita oportunidade a partir do momento que é um Estado que é muito organizado, pelo menos as pessoas gostam de ser organizadas aqui. Então, lá no time do IDES eu bagunço um pouco a vida deles, mas eles são muito mais organizados do que eu. Então, assim, acho que primeiro é uma oportunidade bacana, então o Espírito Santo poderia ter essa vocação de liderar, ser um piloto, um farol em diversas frentes, como na avaliação de políticas públicas, na parceria público-privada e até mesmo, ainda que chegando atrasado, na inovação. Acho que isso é bem legal. Eu costumo dizer que, para mim, o Espírito Santo, muitas vezes,
não é em tudo, mas é um microcosmos do Brasil, né? Então, você olhar o Brasil através do Espírito Santo é uma boa dica de como é que esse é o país. E acho que talvez deixar como desafio aqui para o Espírito Santo, que acho que ele precisa enfrentar, é um problema do Brasil em geral, do mundo em geral. E por que não o Espírito Santo também ser um farol nessa linha, ser um exemplo, né? É o seguinte, recentemente eu li um artigo no Estadão, de um economista que eu reputo muito bom, novo, muito bom. Acho que ele teve uma frase, citou uma frase de um ativista queniano, que, assim, que é muito usada em diversos contextos, que é o seguinte: no mundo de hoje, assim, o talento é universal, né? É meio aleatório, cada um tem seus talentos, tem suas habilidades, mas as oportunidades não são universais, as oportunidades são muito localizadas e específicas. Quem sabe o Espírito Santo também nisso venha a ser um exemplo de dar oportunidades iguais para todos. Acho que essa é um pouco a minha fala final, e agradecer o convite do evento e agradecer toda a hospitalidade que eu recebi e recebo até hoje, nesses 3 anos à frente do IDES e participando aqui da federação. Marcelo, não, a gente que agradece, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação à indústria capixaba. É um prazer enorme poder falar contigo, a gente está à disposição e sempre que puder a gente vai se socorrer do seu conhecimento, que acho que 45 minutos é pouco para a gente tirar todas as informações que a gente podia para enriquecer a cultura. A informação é o ponto essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Quanto mais a informação gira, quanto mais a informação chega nas pessoas, você disse isso muito bem quando falou da educação, maior a chance que a gente tem de transformar a sociedade e o local onde a gente está. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter participado desse evento e por compartilhar sua experiência e informação com o Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. Um abraço, boa noite.